vou mostrar os projetos do meu melhor aluno. Ou pelo menos de um dos meus melhores alunos dentro do seu projeto na metade do tempo. E ele é tão bom aluno que além de fazer as próprias missões, assistir todas as aulas, fazer os próprios projetos dentro do ArchiCAD, ele ainda consegue aí ter uma proatividade incrível e mandar resumos de páginas e páginas e páginas e páginas, resolvendo as principais dúvidas e anotando os principais pontos de todas as aulas dentro do curso. Aliás, faz até melhor do que eu. E com os projetos que eu vou mostrar hoje, e também com essa atitude que ele tem, que eu tenho que dar uma salva de palmas pra ele, eu recomendaria cegamente pra qualquer pessoa que quiser contratar o Eric. E hoje eu vou mostrar duas missões dele, a missão 1 e a missão 2, onde ele fez usando um único projeto de uma cabana, um projeto arquitetônico. Então bora começar? E pra quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Bela, sou professora aqui dentro deste canal e também professora dos meus aluninhos dentro do SPMT, seu projeto na metade do tempo. E nessa série de vídeos eu trago projetos dos meus próprios alunos para serem analisados aqui, para vocês se inspirarem, para mostrar o que é possível fazer no ArchiCAD, para vocês aprenderem também, terem insights poderosos e conseguirem, obviamente, virem pro Universo BIM. Porque inclusive aqui nesse canal o objetivo é que vocês tanto entrem no Universo BIM e aprendam a melhor ferramenta BIM, que é o ArchiCAD, que no caso é a melhor ferramenta BIM para nós arquitetos, que precisamos usar o BIM para fazer projetos melhores e muito mais rápidos. E nesse vídeo eu trouxe análise de um projeto de um dos meus melhores alunos para mostrar para vocês o que é possível de alcançar dentro do ArchiCAD em pouquíssimo tempo de estudo. No caso do Eric, ele começou dentro da SPMT no começo do ano passado, em fevereiro, tá quase fazendo um aninho aí com a gente, e dentro de poucos meses ele entregou tanto essa missão 1 quanto essa missão 2 que eu tô mostrando aqui agora na tela. Então se você já gosta desses vídeos inspiracionais e para vocês tirarem grandes insights, já curte esse vídeo e já também se inscreve no canal ativando a notificação do sininho, porque estamos postando vídeo toda semana e se você não quiser perder nenhum desses vídeos, então você tem que receber a notificação. Então se inscreve aqui. E esse daqui foi o projeto que meu aluno Eric chegou na sua missão 1 dentro do SPMT. E essa daqui foi a documentação que ele chegou na sua missão 2 dentro do SPMT também, né? Não sei se ficou óbvio. E além de tanto a missão 1 quanto a missão 2 deles estarem maravilhosas, ele pontuou 22 de 25 pontos na sua missão 1 e 23 de 25 pontos na sua missão 2. Ou seja, uma baita de uma pontuação e também aí, óbvio que isso fica muito claro dentro das imagens que eu acabei de mostrar. Então bora pro tal do ArchiCAD para mostrar esse projeto em mais detalhes. Primeiro falando aqui no nível de modelagem que ele fez, o primeiro ponto que eu preciso falar é em relação ao seu terreno. Você pode reparar que esse terreno ele ficou bem orgânico, né? Ele dá pra ver assim que ficou muito bem modelado. E isso se deveu graças aí à quantidade de pontos que o Eric ele posicionou. Então a gente pode perceber que dentro das curvas de nível que o Eric estampou na malha, ele conseguiu aí posicionar vários pontos, o que deu uma organicidade muito maior para sua modelagem. E usando uma técnica de modelagem de fazer primeiro o terreno e depois dividir o terreno em diversas partezinhas que são de nosso interesse aí para fazer tipos de pavimentos diferentes, o Eric ele fez aqui toda a parte dos calçamentos de uma forma bem orgânica, não é orgânica, né? É um pouco decomposta, não sei qual que é o termo melhor para isso. Mas de uma forma que realmente ficou muito interessante aí pro projeto. Ou seja, um projeto que a gente poderia, por exemplo, ter esse tipo de paginação, né, dentro de pedras e na entrada, isso foi uma solução muito bem pensada por ele e aplicada dentro do modelo. E é óbvio que eu preciso falar aí que essa calçadinha e também essa rua tá um chuchuzinho, tanto a parte aqui do acesso, que foi feito aí pensando tanto nas normas, e isso foi utilizando também um único elemento de malha. Então pode perceber que as malhas realmente foram muito bem utilizadas aqui pelo Eric no projeto, que deu uma organicidade muito boa pro modelo dele, o que dentro da hora de um tour virtual ali que tá apresentando para um cliente faz toda a diferença. E uma outra configuração que o Eric acertou em cheio e que eu preciso falar porque muita gente comete aí alguns erros em relação a isso, foi em relação aos níveis que ele fez, que ele colocou aqui dentro da modelagem. Então a gente pode perceber aqui dentro do corte, né, que o térreo, olha onde tá aqui alinhado, bonitinho, dentro do nível 0, que seria da própria casa. E também o mezanino tá alinhado dentro do nível de alinhamento superior desse piso de mezanino. E a cobertura, ela poderia estar alinhada tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Ambos os jeitos ficaram certos, né, ficaram bem colocados. Só que ele alinhou aí com base na base da cobertura, ou seja, da onde sairia ali a cobertura pro fechamento dessa cabana. Isso aqui normalmente confunde muita gente, porque quando a gente vê um terreno dessa forma, né, com um desnível grande, muita gente acha que o
térreo, entre aspas, deveria ficar aqui no nível da via. E na verdade não. Como a gente quer visualizar ali dentro do nosso pavimento térreo, tanto o terreno quanto a própria residência, né, no caso a própria casa, todos esses elementos estarem associados no pavimento térreo, mesmo que estejam para baixo, isso garante com que tanto a parte de documentação, quanto a parte de modelagem, quanto a parte dos alinhamentos ali de níveis dentro dos cortes fiquem bem mais corretos. E eu sinto bastante a necessidade de falar sobre isso aqui, porque o Eric, ele acertou muito em cheio, e eu sei que isso daí é um erro muito comum de muita gente que trabalha com arquitetônico, de saber aí onde que coloca os níveis corretos utilizando o ArchiCAD. E o Eric, ele acertou isso de primeiríssima, sem precisar de nenhum feedback em relação a esse ponto, o que pra mim eu fiquei excepcionalmente feliz, né? Eu não preciso nem falar pela minha cara. E se você não reparou quando eu abri esse corte, eu vou pedir pra você dar aí uma atençãozinha extra, que foi em relação aí à utilização de elementos compostos, ou seja, de composições. A gente pode reparar aí que o Eric, ele seguiu bastante boa parte da linha, né, que o Elber também seguiu quando a gente fez a análise dele. Vou até deixar o link aqui do vídeo do Elber, onde eu comentei mais sobre a utilização tanto de modelagem cebola quanto de modelagens compostas. E aqui o Eric, ele acertou em cheio a mão dentro das modelagens compostas e também a utilização de modelagens aí cebolas. Então a gente pode perceber que dentro da modelagem dele, se a gente abrir um corte aqui, a gente vai perceber que alguns dos seus elementos, por exemplo, de revestimentos, estão modelados em modelagem cebola, ou seja, uma camadinha extra para representar essa camada. E também tem alguns outros elementos que foram modelados utilizando aí a composição, como as paredes mesmo da cabana, que foi pensado para ser uma cabana que tinha tanto a parte aí de isolamento, quanto as duas camadas aí de chapas de madeira ou de alumínio. Não sei qual que no caso o Eric seguiria aqui a intenção. Então eu espero que você já tenha reparado que o uso tanto de modelagem composta quanto de modelagem cebolas em conjuntos, onde a gente tem a melhor situação para o uso de cada uma dessas técnicas de modelagem, é sempre um sinônimo de inteligência na hora de usar o ArchiCAD, porque significa que a pessoa, ela conseguiu analisar onde que cabia cada tipo de modelagem, cada tipo de solução de modelagem, e aplicou elas da melhor forma para ter o melhor resultado. E o último ponto que eu achei de extrema inteligência do Eric, eu preciso trazer aqui para vocês também, foi que conforme o Eric estava iniciando seus estudos dentro do ArchiCAD, ele não sabia a utilização necessária de perfis complexos ou de elementos segmentados, qualquer coisa assim. E você se pergunta, tudo bem, mas então como que ele fez essa parte aqui de caimento? Como que ele fez aqui esse rufo? Pois bem, ele utilizou o mesmo elemento que ele utilizou na cobertura, que foi o elemento de cobertura. Então você pode reparar que ele utilizou aqui o elemento de cobertura para fazer essa parte inclinada, ele utilizou esse elemento de pilar para fazer essa parte aqui lateral. Isso daqui é um nível de inteligência, de solução dentro dos elementos, porque não necessariamente ele tinha ainda um entendimento completo de soluções mais complexas dentro do ArchiCAD, mas ele utilizou o que ele já sabia nativamente dentro do ArchiCAD para ter um melhor resultado. Pois eu tenho que falar que, se você não reparou em outros vídeos, vou colocar aqui de novo que se você utilizar qualquer elemento dentro do ArchiCAD, o melhor que você conseguir aí para ter a modelagem mais ou menos próxima do resultado que você quer chegar, coloca no vegetal certo, coloca na classificação certa, tu tá correto, é isso mesmo, esse é o passo a passo, esse é o caminho para você ter mais liberdade dentro do ArchiCAD e ainda conseguir ter o resultado que você precisa dentro dos seus projetos. Como no caso foi o que o Eric fez. E você aí reclamando que o ArchiCAD não dava para fazer as coisas que você queria. Não dá? Ou você que não tá sabendo aproveitar ele bem? E aqui dentro da documentação do Eric tem pontos mais altos ainda pra gente comentar aí alguns insights pra você aprender. Primeiro de tudo, aqui dentro do BIMX que ele entregou dentro da sua missão número 2, ou seja, ele usou o mesmo projeto para fazer as documentações, ele já configurou dentro desse BIMX, dentro desse tour virtual, essa tela inicial aqui, que é uma das coisas que a maior parte das pessoas esquece de configurar, não configura direito, não coloca uma imagem atrativa e fica uma coisa meio estranha ali ao iniciar o tour. No caso do Eric, não, ele tirou aí um print dentro do modelo dele, então a gente pode ver aqui que tem um print do modelo, e ele colocou esse print aí como uma tela inicial do próprio BIMX, ou seja, deixando muito mais gostoso a gente abrir o arquivo e começar a explorar esse projeto. Já dentro da publicação que ele fez dentro do BIMX, ele fez uma prancha única, onde ele colocou tanto a implantação, as plantas e os cortes humanizados, né? E a gente pode reparar que nessa uma única prancha, ela tá muito bonita. A gente pode começar desde o carimbo, né, que foi muito bem
feito, tá vendo que aqui, ó, esse loginho, eu acho a coisa mais fofa do mundo. Ficou muito lindo esse logo que o próprio Eric fez, elaborou. Aqui toda a parte, né, do carimbo que ele colocou dentro dessa prancha. E também um dos pontos altos que eu preciso falar foi em relação aí aos alinhamentos. Então a gente pode perceber que os desenhos não estão jogados, eles têm uma ordem lógica de leitura e eles também estão alinhados. Todos eles bonitinhos, no mesmo alinhamento, tanto aqui, ó, de sequência das plantas quanto de sequência dos cortes. O que pra alguém que tá vendo de fora, por mais que ele não entenda, isso aqui tá alinhado ou não, ele não vai entender. Mas esse tipo de alinhamento, por mais que a pessoa que esteja lendo isso de fora, né, um leigo, uma pessoa, né, que não é arquiteto, esteja lendo isso de fora, e ele não vai racionalizar, isso aqui tá alinhado, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado, nossa, que legal. Ele não vai racionalizar, mas ele vai sentir um certo prazerzinho. Você vê uma coisa que tá muito bonita, você lê uma coisa que tá muito bem escrita, você entra num ambiente que mesmo que você não entende o que tá acontecendo, mas se sente bem. Pois é, essa parte dos alinhamentos fazem com que a gente tenha uma leitura muito mais organizada em termos de ordem de elementos que a gente vai ver, e também ele faz com que a gente tenha uma sensação de que as coisas foram pensadas e não só tacadas. Então, para você que ainda não cuida, não presta atenção nos alinhamentos que você dá às suas pranchas, atenção, porque eu acho que isso daí é um dos pontos que você precisa prestar atenção, não só tacar o desenho, né? Não é só tacar o desenho na prancha, mas sim organizar como que eles vão ser vistos, os espaçamentos entre eles e também as suas ordens, né? Da onde até onde que o olho humano tem que se guiar. E outro ponto que eu achei muito bonito, e eu acho que vocês já devem estar achando também, foi a questão aí tanto das humanizações nas plantas, quanto nas humanizações dos próprios cortes, né? E também na própria implantação. Muita gente não gasta muito tempo humanizando a implantação, o que no caso eu tenho que falar que o Eric fez valer a pena essa humanização, porque isso aqui ficou muito interessante graficamente e faz com que o projeto seja muito mais bonito, né, de ser lido. E óbvio que boa parte das texturas que a gente vê aqui, né, dentro da própria implantação e dentro das próprias plantas, a gente vê também dentro dos cortes, o que faz a gente ter uma unidade visual muito interessante no projeto por inteiro. Tá vendo que aqui na planta a gente tem algumas texturas que a gente pode ver lá na implantação, tem texturas que a gente pode também ver aqui dentro do corte, e isso faz com que o projeto por um todo tenha uma coerência visual, o que dentro, né, pra mim, pelo menos, eu fico muito feliz, e também pra quem estiver vendo esse projeto também traz a felicidade à tona. E para entender melhor essa coerência visual, a gente tem que entender que tanto a parte das superfícies do modelo, quanto a parte das sobreposições gráficas estavam alinhadas visualmente. Como assim? Como o Eric fez aqui esse projeto dentro do ArchiCAD 26, dentro dos cortes que o Eric passou, a gente tem aí as partes humanizadas dos elementos. E essas humanizações vêm das superfícies do modelo. Ou seja, o modelo tá lá bonitinho com as superfícies, as próprios cortes, as próprias elevações já vão estar humanizadas também. Já a planta, ela não funciona desse jeito, porque não importa muito o que a gente aplica de superfície dentro da planta, ela sempre vai estar ali baseada nas sobreposições gráficas. Só que, como o Eric, ele usou tanto a parte de sobreposição gráfica quanto a parte de superfícies alinhadas, né, utilizando mesmas texturas, mesmos tamanhos, mesmas dimensões, ambas conseguiram ficar aí correlacionadas. Por isso que a gente não acha que a planta foi feita de um jeito e o corte foi feito de outro. Não, a gente consegue entender que isso daqui tem uma coerência visual, exatamente porque tanto a superfície quanto as sobreposições gráficas foram feitas aí sobre as mesmas texturas, mesmas bibliotecas de texturas, inclusive as que eu deixo disponibilizadas dentro do SPMT para os meus alunos, e também foram bem configurados durante esse processo. E para fechar o assunto de documentação, que eu acho bem interessante, foi a questão de cotagem e nível de documentação. Aqui a proposta era ser realmente um projeto de estudo preliminar, de projeto, e o nível de cotagem foi muito bem elaborado, né, para ter esse nível de cotagem que não é no nível de projeto executivo, mas também não é uma coisa muito básicazinha. Então a gente pode ver aqui a cota de espessuras, a gente pode ter a cota geral aqui da construção, né, tanto na horizontal quanto na vertical. A gente também tem a parte de cotas de janelas, o que foi uma solução muito inteligente do Eric, porque você pode perceber aqui que dentro das cotas a gente tem cota de cotagem de parede, de espaçamento da parede até a janela, só que da janela pula, né? Então, ao invés de ficar com informações ultra repetidas, que normalmente acaba acontecendo
acontecendo em muitos projetos, o que o Eric fez? Ele habilitou aqui o selo das próprias janelas, tá vendo esses selos? E esses selos já trazem a informação. Então a gente já sabe que a cota aqui ela é sequencial de 0,34, e aqui a gente tem a dimensão de 40 e depois a gente tem a dimensão 0,28 e assim por diante. Isso me lembra muito de um cliente uma vez que eu peguei para fazer terceirização de projeto executivo, e ele falava que informação a gente apresenta uma vez em um lugar. No caso de planta, eu teria que concordar aí que se por algum acaso tivesse tanto selo quanto a cota, ia ficar too much aí para uma planta tão simples de EP e AP. E aqui no caso, eu acho que o Eric acertou muito a mão nessa quantidade de informação, tanto nas plantas quanto nos cortes que eu acabei de mostrar. Ou seja, é um projeto mesmo pra gente dar, ó, meus parabéns. E agora me conta o que você achou desse projeto aí, desse processo que o Eric teve, tanto de modelagem quanto de documentação. Tô esperando a sua opinião, o seu pitaco, tudo mais aqui nos comentários pra eu saber mais. E se você quiser acompanhar um pouco mais do trabalho do Eric, também vou deixar o perfil dele aqui do Instagram pra você acompanhar ele por lá. E se você também quiser, assim como o Eric, se tornar meu aluno, aprender ArchiCAD, fazer seus projetos na metade do tempo, ter aí uns projetinhos bonitinhos e também chegar aí ao ponto de conseguir ser divulgado aqui dentro do canal do YouTube, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para mais informações a respeito do seu projeto na metade do tempo, que é o meu curso completo de ArchiCAD para que todos os arquitetos possam fazer os projetos na metade do tempo. Por isso que tem o nome Seu Projeto na Metade do Tempo. Olha que coisa. Dito isso, um bem beijo e eu vejo você no próximo vídeo.